Notícias estão acontecendo e nós preocupados em acompanhá-las para mantê-los bem informados. Por exemplo, que a Controladoria Geral da União multa a empresa responsável pela vacina Covaxin em 3.800.000 reais por suposta fraude, ainda na gestão do presidente Jair Bolsonaro em 2021, aquela transação que foi colocada na CPI da Covid-19, em que não houve compra, mas simplesmente aventadas possibilidades do Ministério da Saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje ainda estão sendo tomadas providências naquele sentido do que aconteceu lá em outra gestão. Aquele jogador, o argentino, o Lionel Messi, ele também ficou admirado quando concorreu e foi escolhido o melhor jogador do mundo em 2023 pela FIFA. Também aquela guerra muito acirrada que está acontecendo entre Israel e o grupo terrorista, o Hamas, segundo o ministério ligado ao Hamas, não é de muita credibilidade. São terroristas, né? E dizem eles que mais de 10.000 crianças foram mortas na faixa de Gaza até agora. Por exemplo, na Suíça, o presidente da Ucrânia, ele defende a aliança global e mais pressão sobre a Rússia para se chegar à paz, uma vez que a Ucrânia está sofrendo muito, está com dificuldades e não consegue também obter mais recursos porque o mundo se dirigiu com a visão para outra guerra, que seria Israel e o Hamas, e a Rússia continua atacando a Ucrânia e ela está se defendendo como pode. Também que o INSS testa a inteligência artificial para identificar fraudes. Tomara que consigam. Sempre que for para o bem, isto é ótimo. O uso de tabaco diminui, o fumar, né? Mas ainda atinge 1 em cada 5 adultos no mundo inteiro. Aquela ferrenha apoiadora do presidente Lula, a Patrícia Leles, de 29 anos, militante, esquerdista, petista, ela está sendo procurada pelo FBI, que é a polícia dos Estados Unidos, por ter dado um golpe na imigração, se passando por advogada, e ela deu um golpe em 3,4 milhões de reais. Está sendo procurada. Tomara que achem e logo, logo. O presidente Lula também bloqueia 8,4 milhões do Bolsa Família. E vejam quem são os mais prejudicados. Os mais necessitados é lá no Nordeste, onde voltaram os carros-pipas, continuam agora novamente sem água. Houve uma interrupção na gestão do presidente Bolsonaro, mas o problema e o comércio continua lá no Nordeste e eles são os maiores apoiadores, eram, acredito eu, do presidente Lula. Acho que já estão bem arrependidos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela disse que vai processar militantes do PT que disseram que iriam destruir a sua imagem e tentar todos os meios possíveis. Estão bem divulgadas na imprensa, principalmente 2 militantes petistas e de esquerda. Segundo a Michele, vai abrir esse processo, mas não vai ser muito fácil, porque eu não vejo processo contra alguém de esquerda surtir algum efeito, principalmente a nossa atual justiça. O agro também está se agitando já pelo 7º dia, lá na Alemanha e na Holanda principalmente. Eles
o governo tirou os subsídios do óleo diesel e também do maquinário agrícola. E lá eles estão se rebelando, bem diferente do nosso agro aqui, que pouco se manifesta, embora esteja cada vez mais esmagado pela legislação. Lá no Equador, o presidente luta bravamente, apoiado pelas Forças Armadas, que são aplaudidas pelo seu povo, mas é lá no Equador. Basta dizer que, inclusive, reféns que estavam sendo retidos nos presídios, agentes penitenciários e pessoas que foram pegas, já foram todos libertados e o governo está vencendo as facções. Também aqui deve ter uma orientação nos jornalistas profissionais do Brasil, porque eles não sabem dizer direita, eles só sabem dizer ultradireita ou extrema-direita. É uma orientação que os jornalistas, a nossa imprensa, na grande maioria, tem que ter, porque eles não têm esse costume. O José Dirceu, que eu considero um dos homens mesmo que esquerdista, ele é um dos mais inteligentes do PT. E ele diz que estamos numa luta, numa revolução política e a direita está vencendo. Nesse sentido, pelo menos, eu dou razão a ele e o apoio. Mas tudo isso sabe por quê? Para que eu os mantenha sempre bem informados. E mais uma vez eu faço o convite para que assistam a nossa live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, nessa quarta-feira, às 21 horas. E eu estarei aguardando vocês. É um dia 17 de janeiro de 2023. Não esqueçam, o nosso convite está dado. Essas informações é só uma luz do que está acontecendo, que é no dia de hoje, antecipado numa terça-feira, em que alertas de temporais para o nosso Rio Grande do Sul estão sendo dados pela Defesa Civil. Mas estas e muito mais notícias e mais atualizadas ainda na quarta-feira. Aguardo vocês. Até lá, nosso encontro agendado, hein?